Olá pessoal, meu nome é Ivo e esse é mais um Shot de Língua. No Shot de Língua de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês mais uma vez como o inglês acaba sendo mais fácil que o português. Hoje eu vou falar para vocês dos artigos definidos no inglês. No português eles são o a, o os e o as, né? E esse o, a, os, as, quando eu falo de o homem, a casa, os carros, né? As ilhas virgens. Então, existem os casos em que a gente usa o artigo definido no português e no inglês sempre vai ser o the. O artigo definido do inglês é the. Significa o, a, os, as. Então, em que situações que a gente utiliza o the no inglês? Naquelas situações em que o leitor ou o ouvinte do que a gente está, da mensagem que a gente está passando já sabe, e a gente está falando do livro, the book, a gente está falando do carro, the car, a gente está falando da igreja, the church, the church in our village, a igreja da nossa vila. Né? O carro, the car, is in, está the garage, na garagem. Então a gente sabe de que carro que a gente está falando e a gente sabe também de que garagem que a gente está falando. Essa é uma incidência, esse é um caso que a gente usa o artigo definido no inglês. Outro caso também é quando a gente vai falar de coisas que existem somente uma no mundo. Por exemplo, the Pope. The Pope, o Papa, é só um. Então sempre a gente usa o artigo definido. E assim como a Lua, the Moon. The Moon, como só existe uma, a gente sempre utiliza o artigo definido, the. Qual outro caso aqui que eu posso trazer para vocês? Um outro caso interessante é com instrumentos musicais. Então quando eu vou falar da bateria, the drums, do violão, the guitar. Vou falar do baixo, the bass. E assim por diante. Então, sempre que eu vou falar dos instrumentos musicais, eu também uso o artigo definido the, que significa em português o, a, os, as. Né? Então, no inglês, não muda dependendo do gênero. A gente usa também quando a gente vai falar dos serviços ou sistemas, né, público, por exemplo. A gente vai falar da polícia, the police. A gente vai falar do sistema de rádio, the radio. A gente vai falar da internet, the internet. A gente vai falar do sistema de trem, the train. Então a gente usa também o artigo definido nesses casos aí. A gente também usa o artigo definido quando a gente vai falar de países que têm o nome no plural. A Holanda é chamada em inglês de The Netherlands. Então, fica The Netherlands em inglês. Por exemplo, as Filipinas, The Philippines. A gente usa quando é reino também. The United Kingdom, né? O Reino Unido. Ou quando são estados, por exemplo, The United States of America. Então, nesse caso, a gente também usa o artigo definido de. Deixa eu pensar uma outra situação que a gente usa, né? Pensar enquanto apaga. Homem, é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Deixa eu pensar aqui, ó. Por exemplo, quando a gente fala de famílias também, the Jacksons. Ou tem um seriado, The Sopranos. Ou The Obamas. Então, quando a gente vai falar de uma família, a gente também pode usar o artigo definido the. Mais para frente eu vou fazer alguns vídeos sobre pronúncia, pessoal, e aí eu vou mostrar como que é a pronúncia bem correta desse the, né? Mas
Agora, no momento, esse D, ele pronuncia mais ou menos dessa forma aqui, ó, pessoal. E não tá tão errado, tá entendível, todas as pessoas vão conseguir entender, tá? Então é D. A gente também usa quando a gente fala de jornais, né? The New York Times, por exemplo, alguém conhece? Ou The Washington Post. É isso daí. E a gente fala também de algumas organizações, as Nações Unidas, não, desculpa, as Nações Unidas não, The United Nations, as Nações Unidas. É isso aí, pessoal. Então, eu queria hoje mesmo trazer para vocês aí mais umas incidências aí do artigo definido para vocês saberem como utilizar, né? Eu vejo que muita gente comete erro, por exemplo, we work, a pessoa deveria falar, we work at IBM, nós trabalhamos na IBM. E eu vejo as pessoas colocando, we work at the IBM. Então, mais para frente eu vou trazer também uns vídeos com esses erros mais comuns aí que as pessoas cometem no inglês, e aí vocês vão aprender. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o final, né? The end. O fim de mais um Shot de Língua. Muito obrigado e até o próximo vídeo.